narrativas poderosas que revelam verdades ocultas e vozes silenciadas na história da humanidade. Olá, sejam muito bem-vindos ao Passeio Literário. Eu sou Priscila, sou psicóloga, biblioterapeuta e hoje eu quero compartilhar com vocês 5 livros para conhecer um pouco mais de história. E eu começo com este livro aqui, Underground Railroad, Os Caminhos para a Liberdade, de Colson Whitehead. Esse livro foi vencedor do Prêmio Pulitzer em 2017. Tem resenha aqui no canal, eu vou deixar nas descrições para ficar mais fácil de você encontrar. E ele conta um pouquinho da história dos túneis subterrâneos nos Estados Unidos que serviam para ajudar pessoas escravizadas que estavam fugindo. Na história, nós conhecemos a Cora, que é uma jovem escrava que decide fugir e acaba encontrando toda essa rede de apoio. Na história, nós vamos vendo o caminho que ela faz, todos os desafios, todos os percalços que ela vai passando, todas as pessoas boas que ela conhece também, durante essa busca pela liberdade e pela dignidade humana. Falar desse assunto é sempre sensível porque é uma mancha na história e vale a pena conhecer para entender um pouco mais como era esse processo, conhecer também as pessoas que faziam parte dessa rede de apoio que também tinham consequências quando descobertas. Então, é uma história muito interessante que vale a pena conhecer. O segundo livro que eu trago é um livro que também tem resenha aqui no canal, é O Silêncio, do escritor japonês Shusaku Endo. Este livro também tem um filme de mesmo nome, o filme é bastante fiel à obra, e aqui nós conhecemos a história de 2 padres jesuítas, eles são portugueses, e eles vão para o Japão tentar encontrar o mentor deles que está desaparecido, e claro, na viagem vão aproveitar para evangelizar os japoneses. Essa história se passa no Japão do século 17. E aí nós vemos o caminho que eles percorrem, os perigos que eles passam e também os momentos em que eles assistem os cristãos japoneses sendo torturados. É um livro que fala sobre a perseguição religiosa, tem cenas bastante fortes, mas também é baseado numa história real, no que de fato aconteceu neste período com os jesuítas portugueses que foram até o Japão para evangelizar a população. O terceiro livro é Primavera num Espelho Partido, do escritor uruguaio Mário Benedetti. Não tem resenha no canal. Essa edição que eu tenho, linda, em capa dura, é da TAG, Experiências Literárias. Já falei da TAG aqui. É um clube que vale muito a pena vocês conhecerem também. Aqui o autor vai contar o processo de desintegração de uma família pela violência da repressão militar no final do século XX no Uruguai. É importante destacar que o autor também passou pelo exílio durante 12 anos, então essa obra tem ali uma pitada também da experiência do próprio autor. Não é um livro grande, mas é uma obra bastante complexa que nos ajuda a compreender as dificuldades de se viver em uma ditadura, os riscos que se corre e todas as perdas que vão ficando pelo caminho, porque quando nós falamos do exílio, nós estamos falando de pessoas que não podem mais viver na própria casa, no próprio país.
E quando essas pessoas são exiladas, não é a casa apenas que fica para trás. Fica para trás a história, a ancestralidade, fica para trás a família, as memórias, a vida que foi construída ali. E quando esse exílio termina, a vida já não é mais a mesma, tanto pelas experiências que foram vividas, quanto pela vida que seguiu, pela vida que continuou acontecendo no país, quando o exilado não estava lá, quando o exilado estava fora. Então é um relato bastante tocante, que se você tem esse interesse, essa curiosidade, vale a pena conhecer. O outro livro que eu trago, também não tem resenha no canal, é Os Excluídos. Esse livro foi a estreia da escritora chinesa In Yu Li em 2009. Neste livro, nós conhecemos a história de uma jovem que era seguidora de Mao Tse Tung. A história é ambientada na década de 1970. Então, essa jovem, ela era uma seguidora de Mao Tse Tung, e aí ela deixa de acreditar no comunismo e ela se rebela. Ela não acredita mais, não é mais uma defensora, e aí ela passa a ser perseguida e presa. Então ela se torna uma prisioneira política e ela aguarda a execução. E muitas histórias paralelas vão se desenrolando e nos ajuda a ter uma dimensão de um pouquinho do que foi viver neste período na China. É um livro que fala sobre os desafios da sociedade chinesa no contexto político e social específico daquela época, né? Na verdade, nós estamos falando de 50 anos atrás, né? Historicamente falando, 50 anos não é nada, é praticamente ontem. Então, é uma história que, claro, ainda reverbera, né? Porque historicamente é um tempo muito curto e que também vale a pena conhecer. E o último livro que eu trago, esse livro tem resenha aqui no canal, é A Mulher de Pés Descalços, da Scholastic Mukasonga. Apesar de ser um livro pequeno, né, com uma quantidade pequena de páginas, este livro fala sobre um massacre que aconteceu em Ruanda, em 1994. E a autora escreve esta obra como uma homenagem à mãe que foi uma das vítimas deste massacre. Na resenha que eu fiz, também vou deixar aqui na descrição para vocês encontrarem mais facilmente, eu explico sobre os grupos que viviam naquela região e toda a disputa que se tinha, tudo o que aconteceu até culminar neste massacre que durou aí mais ou menos uns 100 dias, e que muitas pessoas que foram vítimas desse massacre foram jogadas em valas comuns, e muitas não foram encontradas pelas famílias. Então, a autora escreve como uma homenagem para sua mãe. Nenhuma dessas obras é aquele tipo de leitura tranquila. Em todas elas tem momentos muito delicados, momentos sensíveis, momentos indigestos. Tem muitas cenas indigestas em todos eles, mas são obras importantes para que possamos conhecer a história e cuidar, contribuirmos para que esta história não se repita. Se você gosta de literatura e você quer conhecer um pouco mais de história através da literatura, fica essas 5 dicas para você. São livros realmente imperdíveis, cada um tratando da história do seu país, né? Então nós temos aqui Estados Unidos, Japão, Uruguai, China e Ruanda, uma lista bastante diversificada para conhecer um pouquinho da história de cada um desses países. Se você chegou até aqui, te convido a curtir esse vídeo, a compartilhar com seus amigos e a deixar nos comentários se você conhece alguma dessas obras e quais outras obras você indicaria para quem quer conhecer um pouco mais
de história. Espero que vocês gostem dessas experiências, especialmente como uma experiência de conhecimento histórico. E eu volto em breve com mais passeio literário para vocês. Até lá!